Azazel é uma das figuras mais sombrias da literatura do Antigo Oriente Próximo. Nos textos apócrifos, ele não aparece apenas como mais um anjo caído. Ele surge como o arquiteto de uma corrupção profunda, o mestre proibido que entregou à humanidade conhecimentos que ela não tinha maturidade para carregar. Sua história não fala apenas de rebelião celestial. Fala de tecnologia, de guerra, de vaidade, de sangue, de uma queda que não aconteceu em um jardim, mas no momento em que o poder foi colocado nas mãos de uma humanidade incapaz de governar a si mesma. A tradição do livro de Enoque apresenta uma ideia perturbadora. E se a grande ruptura da humanidade não tivesse sido apenas o ato de comer um fruto proibido, mas a introdução de uma tecnologia proibida? E se a queda mais devastadora não tivesse começado com uma mordida, mas com a primeira lâmina forjada para matar? Essa é a força da chamada segunda queda. Nos textos enoquianos, o mundo não se perde apenas pela desobediência de Adão e Eva. Ele entra em colapso quando seres celestiais descem à terra, rompem limites estabelecidos e entregam aos homens segredos que pertenciam a outra esfera. Os vigilantes não trouxeram paz, trouxeram aceleração. Não trouxeram sabedoria moral, trouxeram ferramentas de domínio. E entre todos eles, Azazel ocupa o lugar mais perigoso. O nome de Azazel. Antes de entender seu crime, é necessário observar o peso do seu nome. Ao longo dos séculos, estudiosos das línguas antigas discutiram a origem de Azazel. E cada leitura revela uma camada diferente dessa figura. Uma possibilidade vem da raiz hebraica associada a Eze e Azel, indicando a ideia do bode que parte, o bode emissário, aquele que carrega o pecado para longe do acampamento. Essa leitura conecta Azazel diretamente ao ritual do Yom Kippur, no qual um bode era enviado ao deserto, levando simbolicamente as transgressões do povo. Outra leitura parte de Azaz e El, sugerindo a expressão força de Deus. Nesse sentido, Azazel não seria originalmente uma figura baixa ou insignificante, mas um ser de altíssima patente, dotado de força, posição e autoridade. A queda, então, torna-se ainda mais grave. Não se trata de uma criatura vulgar se rebelando por ignorância. Trata-se de uma potência celestial usando sua força contra a ordem do próprio Criador. Com o tempo, leituras rabínicas passaram a interpretar o nome em tom mais negativo, como aquele que se torna arrogante contra Deus. Há ainda uma associação com uma raiz cananeia ligada a um local físico, um penhasco, um deserto, uma terra desolada. Essa evolução é significativa. Azazel atravessa camadas de sentido. Primeiro, aparece como lugar, depois como rito, depois como bode emissário, depois como força rebelde, e por fim, como a personificação de uma culpa tão profunda que precisa ser enviada para fora do acampamento, para o deserto, para longe da presença. Essa multiplicidade torna Azazel uma figura única. Ele é ao mesmo tempo nome, símbolo, lugar, destino e acusação. A memória dele permanece ligada à ideia de pecado transferido, tecnologia corrompida e isolamento no deserto. Semiasa e Azazel, dois tipos de rebelião. A rebelião dos vigilantes não possui apenas um rosto. Dois líderes se destacam. De um lado está Semiasa, o articulador político da queda. Ele é apresentado como aquele que conduz o pacto dos anjos, incentivando a transgressão carnal e a união com mulheres humanas. Sua rebelião é marcada pelo desejo, pela quebra das fronteiras entre o celestial e o terreno, pela geração de uma descendência híbrida que nunca deveria existir.
Do outro lado está Azazel. E o crime dele é diferente. Azazel não é lembrado principalmente pela luxúria. Seu pecado é intelectual, técnico e civilizacional. Ele não apenas atravessa limites, ele ensina outros a atravessá-los. Ele atua como instrutor ilícito, transferindo aos homens segredos celestiais que deveriam permanecer ocultos. Essa é a transgressão que muda a história. Semiasa corrompe a carne, Azazel corrompe a mente. Semiasa gera uma linhagem proibida. Azazel entrega ferramentas capazes de transformar a violência em sistema. É por isso que sua culpa recebe tanto peso na tradição enoquiana. Ele não apenas pecou, ele ensinou o pecado a se organizar. Ele deu método à destruição. Ele transformou impulsos humanos em tecnologia de morte. A passagem de Enoque é direta. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Mostrou-lhes os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Essa frase soa como o início de uma revolução industrial militar em um mundo ainda agrícola, frágil e moralmente imaturo. O ser humano, que antes conhecia instrumentos simples de sobrevivência, passa a dominar objetos criados especificamente para ferir, proteger guerreiros, ampliar conflitos e industrializar o derramamento de sangue. A humanidade recebe poder antes de possuir maturidade, e esse é o início da ruína. A forja da morte. O primeiro grande ensinamento de Azazel é a metalurgia aplicada à guerra. O conhecimento dos metais da terra, por si só, não seria maligno. O problema é o uso, o tempo e a intenção. Azazel não entrega apenas ciência, ele entrega armamento. Ensina a extrair, moldar e transformar aquilo que estava escondido na terra em instrumentos de morte. Pedra se torna lâmina, mineral se torna espada, metal se torna escudo. A defesa e o ataque ganham novas formas. O combate deixa de depender apenas da força do corpo. Agora existe tecnologia. A violência humana, que já existia em estado primitivo, passa a ser ampliada por ferramentas externas. O assassinato deixa de ser apenas um impulso e se torna uma possibilidade técnica cada vez mais eficiente. Essa é a forja da morte. O mundo não recebe apenas armas. Recebe uma nova lógica, a lógica da superioridade militar, da proteção blindada, da lâmina mais forte, da dominação pela técnica, da guerra como extensão da inteligência humana corrompida. A ironia é profunda. O metal, arrancado da terra, poderia servir para construir, mas nas mãos de uma humanidade corrompida, passa a servir para destruir. Azazel não cria a maldade humana. Ele dá ferramentas para que essa maldade se multiplique. E quando a violência ganha instrumentos, ela deixa de ser local. Começa a se espalhar, a se organizar, a formar sistemas de opressão e massacre. A partir desse ponto, a Terra não apenas conhece o pecado, ela conhece a guerra equipada. A ilusão da vaidade. Mas Azazel não ensinou apenas armas. O livro de Enoque também associa a ele o ensino de adornos, cosméticos, tinturas, pedras preciosas e técnicas de embelezamento artificial. À primeira vista, isso pode parecer estranho. Armas e maquiagem parecem pertencer a universos diferentes. Mas dentro da lógica do texto antigo, os dois pertencem à mesma raiz: a manipulação. De um lado, manipula-se o metal para ferir. Do outro, manipula-se a aparência para seduzir, provocar inveja e alterar a percepção. O uso de minerais como o antimônio para marcar os olhos, o brilho das pedras, os adornos e os instrumentos de sedução não são tratados como beleza inocente. Eles aparecem como parte de uma cultura artificial orientada pela vaidade, pela competição e pela deformação do natural. A preocupação não está na aparência em si,
Está na criação de um sistema em que o valor passa a ser medido pelo brilho externo, pelo desejo provocado, pela sedução fabricada e pela inveja social. A humanidade aprende a cobrir o vazio com ornamentos, aprende a usar a superfície como poder, aprende a transformar beleza em arma. Assim, Azazel corrompe duas dimensões centrais da vida humana: a violência e o desejo. Com as armas, ele distorce a força. Com a vaidade, distorce a imagem. Em ambos os casos, aquilo que poderia ter lugar legítimo dentro de uma ordem moral se torna instrumento de queda. A espada mata o corpo. A vaidade envenena o olhar. E quando a morte e a sedução caminham juntas, a civilização começa a se deformar por dentro e por fora. A tragédia do fogo roubado. A figura de Azazel lembra, em muitos aspectos, o mito de Prometeu, que rouba o fogo e o entrega à humanidade. Mas a diferença é decisiva. Na tradição enoquiana, o conhecimento entregue por Azazel não aparece como iluminação libertadora. Ele não traz uma luz que eleva o homem a uma sabedoria mais pura. Ele traz uma luz proibida, um fogo fora de ordem. A tragédia não está apenas no ato de ensinar, está no momento, na intenção e no tipo de conhecimento transmitido. A humanidade ainda não possuía maturidade moral para carregar aquela tecnologia. Ainda não havia desenvolvido consciência suficiente para lidar com instrumentos capazes de ampliar sua própria violência. Quando o poder cresce mais rápido que caráter, o resultado não é progresso, é colapso. Essa é a essência da tragédia do fogo roubado. Azazel entrega uma chama, mas essa chama não aquece o mundo. Ela incendeia a criação. O conhecimento que deveria permanecer regulado pela ordem celestial cai nas mãos de seres guiados por medo, desejo, ganância e rivalidade. O resultado é inevitável. A técnica se torna guerra, a beleza se torna sedução, a força se torna domínio, a civilização se torna ameaça contra si mesma. Os Nefilim e o colapso do equilíbrio. Enquanto Azazel corrompia a humanidade por meio dos conhecimentos proibidos, a transgressão dos vigilantes produzia outra consequência devastadora: os Nefilim. Esses gigantes são descritos como seres híbridos, nascidos da união entre os vigilantes e as mulheres humanas. Eles não pertenciam plenamente ao céu, também não pertenciam plenamente à terra, e sua presença rompeu o equilíbrio do mundo. A fome dos Nefilim era colossal. O mundo natural não conseguia sustentá-los. A agricultura humana, ainda limitada, não dava conta de alimentar criaturas de proporções tão anormais. O processo de colapso segue uma lógica terrível. Primeiro, os vigilantes descem e rompem os limites genéticos. Depois, os Nefilim nascem e passam a consumir os recursos da terra em uma escala insustentável. Em seguida, quando os alimentos já não bastam, esses gigantes avançam sobre os animais, sobre os homens e sobre tudo que podiam devorar. Por fim, o tabu máximo é quebrado. Sangue é consumido, a violência se espalha e a ordem moral da criação é pisoteada. A terra se torna um lugar dominado por fome, brutalidade e medo. Nesse cenário, a humanidade já está armada com as inovações ensinadas por Azazel. O resultado é uma guerra generalizada. De um lado, criaturas híbridas famintas e violentas. Do outro, homens agora equipados com espadas, facas, escudos e instrumentos de guerra. A combinação é explosiva. A rebelião genética dos vigilantes se une à tecnologia militar de Azazel. E o mundo entra em um ciclo de aniquilação. A queda não permanece no plano espiritual. Ela se torna geopolítica, social, corporal e ecológica. A criação inteira é contaminada pelo crime dos vigilantes. As cortes celestiais reagem. Quando o massacre atinge seu limite, as cortes celestiais entram em movimento.
A criação está inundada de sangue. As almas dos que foram destruídos clamam. As preces dos mortos, das vítimas e dos violentados sobem como denúncia diante do trono. 4 grandes arcanjos aparecem como testemunhas e executores da justiça divina: Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. Eles contemplam a terra devastada e levam a acusação ao céu. A resposta não é vaga, é específica. Cada dimensão da rebelião recebe uma sentença correspondente. E o caso de Azazel é entregue a Rafael. Esse detalhe é carregado de ironia teológica. Rafael significa Deus cura. O anjo da cura é enviado contra o anjo que espalhou a infecção da guerra. Azazel contaminou o mundo com conhecimento bélico, sedução artificial e violência técnica. Rafael age como um cirurgião severo, removendo a fonte da infecção. A ordem é dura. Azazel deve ser amarrado de pés e mãos, deve ser lançado em Dudael, uma região árida e desolada, descrita como uma espécie de caldeira de Deus. Deve ser coberto com pedras afiadas e pontiagudas, e a luz deve ser apagada de seus olhos, deixando-o em escuridão absoluta até o dia do juízo. A imagem é brutal. O ser que trouxe conhecimento proibido é privado de liberdade. O instrutor da humanidade é silenciado. O mestre da técnica é enterrado em uma prisão sem luz. O portador do fogo roubado é lançado na escuridão. A quarentena cósmica. Azazel não é simplesmente destruído. Ele é confinado. Esse detalhe é essencial. O juízo contra ele não aparece apenas como punição. Aparece como isolamento. O universo precisa ser protegido daquilo que ele espalhou. Azazel é tratado como uma contaminação cósmica, uma fonte de corrupção que não pode continuar circulando, um agente de conhecimento tóxico que precisa ser removido do contato com a humanidade. Por isso, sua sentença se parece com uma quarentena espiritual. Amarrado, enterrado, coberto por pedras, cercado pela escuridão. Aquele que ensinou os homens a arrancar metais da terra, agora é lançado para dentro da própria terra. Aquele que mostrou o brilho dos adornos, agora perde a luz dos olhos. Aquele que deu armas ao mundo, agora não pode mover mãos nem pés. A punição revela o crime. Ele usou a liberdade para corromper. Agora é imobilizado. Usou o conhecimento para iluminar o proibido. Agora é mergulhado em trevas. Usou a terra para ensinar a morte. Agora a terra se torna sua prisão. Azazel e o Yom Kippur. A sombra de Azazel não permanece apenas nos textos apócrifos. Ela alcança um dos rituais mais solenes da Torá, o Yom Kippur, descrito em Levítico 16. Nesse ritual, 2 bodes são apresentados. Um é oferecido ao Eterno, o outro é enviado para Azazel, ao deserto. Esse envio sempre provocou debates profundos. Não se trata de adoração a uma entidade sombria. Não se trata de culto a Azazel. A leitura de Rambam ajuda a entender a lógica do rito. O envio do bode funciona como um gesto simbólico, uma recusa, uma devolução. A humanidade envia para o deserto aquilo que não deve permanecer no acampamento. O pecado é removido. A culpa é carregada para fora. A impureza é afastada da presença. Dentro dessa leitura, o gesto ganha uma força ainda maior. Enviar o bode para Azazel é como devolver ao arquiteto da queda a bagagem da violência, da ganância, da vaidade e da corrupção que ele introduziu. É como se Israel declarasse, diante do céu e da terra: nós rejeitamos as ferramentas da queda. Nós não aceitaremos que essa contaminação permaneça no centro do acampamento. Nós enviaremos o peso do pecado de volta ao deserto, para o território daquele que se tornou símbolo da corrupção. Azazel se torna, assim, o bode emissário supremo, a figura sobre a qual é lançado o peso de uma culpa antiga.
O livro de Enoque expressa essa condenação de forma absoluta. A terra foi corrompida pelas obras ensinadas por Azazel, e a ele deve ser imputado todo o pecado. Essa frase define sua função dentro da tradição. Ele não é apenas um rebelde. É o grande transmissor da corrupção, o instrutor da guerra, o arquiteto do apocalipse antediluviano, o alerta para o mundo moderno. O mito de Azazel não deve ser lido apenas como uma fábula antiga sobre anjos, gigantes e prisões subterrâneas. Ele toca uma ansiedade profundamente moderna, o perigo de uma civilização que desenvolve poder técnico em velocidade maior do que sua maturidade moral. O problema central nunca foi a descoberta dos metais. A tecnologia, em si, não é o vilão. O desastre começou quando esse poder caiu nas mãos de uma humanidade incapaz de administrá-lo eticamente. Esse é o ponto que torna Azazel tão atual. Ele representa a entrega prematura do poder, a ciência sem consciência, a técnica sem limite, a beleza sem verdade, a força sem responsabilidade, a inovação sem sabedoria. A pergunta que atravessa o livro de Enoque continua viva. O que acontece quando uma civilização domina instrumentos de destruição antes de aprender a dominar seus próprios impulsos? O mundo moderno conhece essa tensão de perto. A cada geração, novas ferramentas ampliam o alcance humano. A comunicação acelera. As armas avançam. A inteligência artificial se expande. A biotecnologia rompe fronteiras. A vigilância se torna invisível. A sedução das imagens molda desejos em escala global. O problema não é apenas criar, é criar sem perguntar o que aquilo fará com a alma humana. Azazel é o símbolo antigo dessa ruptura. O momento em que conhecimento e queda se encontram. O instante em que a civilização chama de progresso aquilo que, no fundo, começa a preparar sua própria ruína. O arquiteto da ruína. No fim, Azazel permanece como uma das figuras mais perturbadoras da tradição apócrifa, porque concentra em si um dilema universal. Ele não destruiu a humanidade apenas com violência direta. Ele ensinou. E esse é o terror da história. Há destruições que vêm pela força. Outras vêm pela instrução errada. Azazel não apenas atacou o mundo, ele ensinou o mundo a atacar a si mesmo. Entregou armas, ensinou adornos, manipulou o desejo, ampliou a violência, acelerou a queda. Por isso sua prisão é tão severa. O cosmos não o trata apenas como culpado, trata-o como fonte de contaminação. Um ser que não podia mais circular, porque aquilo que carregava não era apenas pecado individual, mas um sistema de corrupção capaz de atravessar gerações. A história de Azazel expõe uma verdade incômoda. Nem todo conhecimento liberta. Algumas revelações chegam como dádiva, mas funcionam como veneno. Algumas tecnologias parecem avanço, mas apenas multiplicam a capacidade humana de destruir. Alguns mestres oferecem luz, mas conduzem à escuridão. Azazel trouxe aos homens o brilho do metal, mas esse brilho refletiu sangue. Trouxe a arte dos adornos, mas essa arte deformou o desejo. Trouxe ferramentas novas, mas as ferramentas revelaram uma humanidade antiga demais em seus vícios e imatura demais em sua consciência. Essa é a provocação final que o mito deixa sobre a mesa. O que acontece com uma civilização quando o poder de sua ciência cresce de forma exponencial, enquanto sua empatia, sua ética e sua responsabilidade permanecem estagnadas? O livro de Enoque responde com imagens duras. Gigantes, guerra, sangue, deserto, prisão e escuridão. Mas a advertência permanece atual. Quando a técnica ultrapassa a moral, o progresso deixa de ser promessa e se torna ameaça. Azazel não precisou governar o mundo, bastou ensiná-lo a fabricar sua própria destruição.
Para acompanhar mais análises profundas sobre o livro de Enoque, textos apócrifos, anjos caídos, símbolos antigos e mistérios esquecidos que ainda dialogam com o nosso tempo, inscreva-se no canal, ative as notificações e siga os próximos conteúdos. Aqui, cada detalhe é tratado com seriedade, porque algumas histórias antigas não sobreviveram por acaso. Elas permaneceram porque ainda denunciam os perigos que a humanidade insiste em repetir. Você gostou desse conteúdo? Considere se inscrever em nosso canal para receber atualizações de novos vídeos. Curta, comente e compartilhe com mais pessoas interessadas. Obrigado.